E agora nós vamos falar sobre a terceira e último tópico dessa mensagem, que aprendemos com essa passagem na vida do sacerdote Zacarias. Zacarias reagiu como incrédulo e não como um crente. A resposta de Zacarias foi, ou a reação de Zacarias, foi perguntar: como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? É engraçado isso. Um homem de Deus, um sacerdote, servindo no lugar santo, santificado, ali, um homem o qual Deus tem reagido dessa forma. A notícia que ele tanto esperava, a boa notícia, foi dessa forma que ele reagiu. Veja que a incredulidade é um pecado gravíssimo. E ela nos rodeia o tempo todo. E quando ela se instala em nós, ela nos encarcera. Nós não somos encarcerados hoje por professarmos a nossa fé. Nós não somos mortos, queimados, decapitados por professarmos a nossa fé. Nós não somos perseguidos pelo governo, pelos reis, por professarmos a nossa fé. Nós somos encarcerados pela incredulidade. Eu digo hoje, atualmente, nós não vivemos aquilo que os nossos antepassados viveram. Mas a incredulidade nos encarcera. Elas nos tiram do foco de Deus. E quando ela se instala em nós, o medo passa a moldar a nossa vida. E a segurança passa a ser o nosso Deus. Veja que nossas reações revelam muito mais o estágio da nossa fé do que as nossas ações. Isso nós precisamos aprender e absorver mais. Eu brinco muito, você quer ver como é que um crente, um irmão está amadurecendo na fé, coloca ele para jogar futebol com os irmãozinhos, qualquer coisa. Antes de entrar, gente, vamos orar, pedir a Deus que ninguém se machuque, seja um tempo de regozijo, um tempo de paz, um tempo de alegria. Basta ele começar a perder que ele se transforma. Suas reações começam a mudar, seu semblante começa a mudar. Aí, basta alguém dar uma falta nele, basta alguém passar a perna nele, ou dar um livro, que a sua reação começa a aparecer, e as garras saem para fora. E aí aquele irmãozinho que começou orando, todo espiritual, sai do campo totalmente carnal, brigando, xingando, reclamando, resmungando, murmurando. Reúne as irmãzinhas da igreja e começa a fazer reunião de oração, de convívio, para você ver. Elas sempre estão começando bem com oração, dizendo: oh, maravilha. Mas basta começar a falar sobre a vida, sobre uma, vai sair faísca. Ah, na minha igreja não acontece isso. Pode ser. Na minha igreja todo mundo é diferente. É a maneira como nós reagimos às circunstâncias, é que mostram, é que revelam, é que identificam que estágio está a nossa fé. Nós não só reagimos mal às más notícias, nós reagimos mal às boas notícias.
Também porque trocamos, né? Muitas vezes aquilo que eu penso ser uma má notícia é a boa notícia de Deus que me preserva, que está enxergando lá na frente. E aquilo que eu estou achando que é boa notícia é má notícia, porque eu vou continuar fazendo o que eu fazia. Então as nossas reações são complicadas. Elas nos revelam muito mais. É quando você diz a verdade para o irmão e ele se ofende facilmente. Reações. Porque ele devia parar, refletir, pensar se aquilo está sendo realidade, mas ele já reage de maneira ofendida e ofensiva. Os cultos mais lotados são aqueles que oferecem um pacote de conveniência aos seus membros. Uma pregação tranquila, um louvor. Aqui no meu lugar, hoje eu vou, não queria algo mais tranquilo, não sei o que é. O Evangelho é pregado, o Evangelho é ministrado, as promessas do Senhor são dadas. Ele é trazido a nós, e qual é a sua reação? Ai, que bom, legal, foi lindo, maravilhoso, preciso pensar nisso. Mas saiu a porta fora, nada acontece. Como é que você reage? Evidencia que fé você tem. A sua reação evidencia o estágio da sua fé. Outra coisa, o maior problema do crente não é não saber dar. O maior problema do crente é não saber receber. Ele não sabe receber as boas novas de Deus. Ele não sabe receber o que Deus tem para ele. Ele não sabe receber uma crítica, um elogio, um incentivo, uma verdade. Às vezes a gente fica preocupado, nossa, os crentes são egoístas, eles não dão. Principalmente das sobras do que ele tem. Ele sempre está disposto a dar. Até para manter um status. Ele participa, ele contribui. Isso não é problema do crente. O problema é saber receber. Ele não sabe receber. Nem coisas ruins e nem coisas boas. As ruins ele foge, acha que não é isso e luta contra. Ou aquele pensa que é ruim. As boas, ao invés de ele receber bem e fazer daquilo algo que glorifique a Deus, ele faz mal. Por isso que tem gente que diz assim, Deus me deu isso aqui. Aí o cara afasta da igreja. Se foi Deus que deu, ele não soube receber. Deus me deu uma condição. Então, esse é o problema do crente. Senhor, me ensina a receber de Ti o que o Senhor tem para me dar. Me ensina a reagir como um homem de fé às circunstâncias boas ou ruins do mundo. Me ensina, Senhor. E agora, terceira coisa. Faz parte da má reação de Zacarias. Nos assuntos espirituais, é comum acontecer de terminar a fé aonde a razão começa. Fé e razão não são inimigos. Para muitos, desde de séculos passados, há essa discussão, porque quando o racionalismo entrou, aí veio todas as mudanças,
a filosofia moderna, o pensamento moderno, veio com o iluminismo, veio o cientificismo e veio o racionalismo. E as pessoas começaram a racionalizar todas as coisas. Então, agir com razão não é ser racionalista. Tá? Então, a razão pode muito bem andar com fé. Você, mesmo tendo a fé, você pode buscar o conhecimento racional da palavra de Deus. Você pode estudar a palavra de Deus racionalmente. Agora, a razão jamais pode sobrepor a fé. Nós vivemos por fé. A razão é apenas uma ajudadora que te faz buscar um entendimento maior, mas ela jamais pode suplantar a fé, porque o justo vive pela fé. Você ora com fé. Você não ora pela sua razão, mas pela sua fé. Você busca a Deus por fé. Agora, quando acontece da razão suplantar a fé, isso é complicado, porque ela extingue a fé. E isso é muito mais comum do que pensamos. Nas coisas espirituais você ora, você pede alguma coisa que você anseia e deseja muito. Você ora com fé, mas o tempo passa e a razão da sua realidade física, temporal, circunstancial não muda. Aí a fé vai se diminuindo até sumir e fica só a razão. Foi isso que ele disse. Mas escuta, eu sou velho agora, minha mulher também é velha. Racionalmente, como isso pode acontecer? Olha para a sua vida. Agora não dá. Agora a ciência diz que não dá. Agora o tempo diz que não dá. Agora eu sou velho. Não dá. Eu não consigo. Agora eu não tenho força. Agora eu não tenho possibilidade. Agora a idade já foi. Para eu sonhar, para eu desejar. Então, quando você começa a argumentar desse jeito, o que você está dizendo? Que a sua razão abafou a sua fé. A razão. Ela começou a fluir você, sua fé começou a se esvair de você. E olha para você ver, por que você não ora mais ou não crê mais na resposta da sua oração? Porque a sua razão suplantou a sua fé. A fé terminou porque a razão começou. Sabe, pastor, eu orei para que eu pudesse realizar esse sonho, mas agora estou velho, não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui isso, então eu já estou aceitando o meu destino e até parei de orar. Não oro mais, porque já não dá mais, né? Ué, peraí, você está orando pela razão ou você está orando pela fé? Você está indo à dimensão do sobrenatural ou você só parou no natural? Quer dizer que a sua oração é baseada num Deus limitado? Que é limitado ao tempo, às condições, à realidade da nossa vida? Ou a sua oração é por fé, que vai no sobrenatural, aonde não há limites, aonde o eterno vive, aonde tudo é possível. Você discursa fé, mas vive razão.
Vive em razão. Ah, se não mudou, não muda mais. Ah, se não aconteceu, agora não acontece mais. Se não mudou naquela época, agora não muda. Se não aconteceu lá atrás, agora. Não é só Zacarias que fez. A Bíblia é tão fantástica que ela traz para nós experiências de pessoas fantásticas, usadas por Deus, como Zacarias, um sacerdote crente em Deus, mas que num determinado momento em que a razão cresceu, a fé diminuiu e ele se tornou momentaneamente incrédulo. A sua incredulidade, ela tem algo muito mais conectado com a sua racionalidade, com o deixar de olhar para Deus. Por isso, incredulidade não é totalmente ausência de fé, mas a ausência de um olhar para o autor e consumador da fé, Jesus, e você passa a olhar para a sua realidade, você racionaliza. Pedro, quando foi andar por sobre as águas, Jesus falou: vem, se é o Senhor, diga que eu vá, e eu fui. Jesus vem, e ele começou a andar, ele deu os primeiros passos, olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas do mar. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a realidade que o cercava, ondas, água, ele afundou. A razão sobrepujou a fé. É por isso que a gente afunda. É por isso que a gente muitas vezes afunda nas ondas. E Jesus, ele pega: homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Zacarias foi punido, ficou cego, ficou mudo, melhor dizendo, e só voltou a falar quando foram fazer a consagração e dar o nome da criança, que o anjo dele se chamará João. E quando Isabel pôs João, e todo mundo pensou que Zacarias, ele é que tem que determinar, o pai, o sacerdote, o filho, ele escreveu, sim, ele vai chamar João, mostrando para todo mundo. Ele voltou a falar, e a hora que ele voltou a falar, ele voltou a cantar, um cântico a Deus, um louvor, uma exaltação a Deus. O homem que ficou mudo durante todo aquele tempo, não podendo expressar a sua alegria, não podendo verbalizar a sua grande e magnífica experiência. Deus libera a realização do seu sonho. E muitas vezes nós somos punidos por Deus de tal forma que às vezes a gente nem percebe diante de aquilo que Deus está nos dando, porque agimos e reagimos como incrédulos diante da promessa de Deus. Você ouve uma promessa e você reage como um incrédulo. Olha o que o anjo disse: todavia ficarás mudo e não podereis falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Os planos de Deus são perfeitos, o propósito de Deus se cumprirão, mas muitas vezes nós passamos por um tempo de punição, de não condição de expressar, de vivenciar, de experimentar aquilo que Deus nos deu por incredulidade, que veio da racionalidade da nossa vida. Você está velho para realizar os seus sonhos? Já passou o tempo, já passou a possibilidade, já não tem mais jeito, humanamente já não é possível. Que bom! Saiba você que Deus é o Deus do impossível, e Deus não vive a razão natural das nossas vidas. Ele não é limitado pela nossa limitação, Ele é um ser totalmente ilimitado. Será que você não esquece disso? Então essas são as três. Aí você está, por que você não ora? Senhor, aumenta a minha fé, para que eu saiba receber
o que o Senhor tem para mim. Aumenta a minha fé para que eu não seja um incrédulo. Cada um de vocês sabe perfeitamente, vocês estão aqui, vocês que me ouvem, que não estão aqui, sabem perfeitamente o que eu estou dizendo. Quantas vezes você respondeu verbalmente ou quantas vezes você respondeu interiormente. Não dá mais. Eu sei que é assim, mas eu não consigo. Já passou, já não é tempo. Já foi, agora é tarde. Não é mais como era. Não estou mais como estava. Né? Não percebendo as promessas de Deus em sua vida. Você ora para Deus te dar força, vitalidade, vigor. Aí você chega numa certa idade, não, agora estou velho, agora tenho que esperar morrer. Aí você olha para Caleb, e Caleb e Josué sobreviveram lá no deserto, foram os únicos que sobreviveram daqueles que espiaram a terra prometida. Por quê? Porque eles ouvem outro espírito, diz a palavra de Deus lá em Números. E a palavra de Deus diz que quando Josué foi conquistando a Canaã, ele disse, agora temos que conquistar para Caleb. Caleb já tinha 85 anos. Ele disse, fica aí que nós vamos conquistar. Não, eu vou na frente, eu tenho vigor, o Senhor me sustentou, eu vou à frente conquistar a minha terra como um guerreiro. Com 85 anos, ele foi à frente guerrear. Da onde vinha esse vigor? Porque nele houve outro espírito. Ele não atentou para a idade dele, ele não atentou para a limitação dele, ele não atentou para as condições dele, ele não atentou para as circunstâncias que o cercavam, ele não atentou para o tamanho do inimigo, ele não atentou para a sua força humana, ele atentou para o poder que emana do Senhor. E você? Está velho demais? Já passou o tempo? Cadê o seu vigor? Cadê a sua força? Cadê a sua determinação? Não tem. Que espírito há em você? O espírito de um homem, de uma mulher de fé ou de um racional? Aonde a razão começa, a fé termina. Nessa proporcionalidade. E lembre-se, a razão não é inimiga da fé. Mas se você começar a racionalizar, sua fé começa a diminuir. A razão, ela, por fé, o homem de fé usa a razão como servo. O homem racional usa a fé como um substituto, um recurso. E usar a fé como recurso é lamentável. A fé não é um recurso que nós temos. A fé é um estilo de vida. A razão é um recurso que nós usamos para entender a palavra de Deus. A fé é nosso estilo de vida. Não faça da sua razão, seu estilo de vida, e da sua fé um recurso. Amém?